irmãos? Amém. Por gentileza, eu gostaria de que os irmãos abrissem a palavra de Deus em alguns versículos. O primeiro versículo é o livro de Romanos, por gentileza. Romanos 8, 13. A profecia diz assim, quem quiser pode acompanhar no telão. Porque se viverdes de acordo com a natureza humana, certamente acabará arruinado, ou morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, então sereis recompensados. Diga glórias a Deus. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glórias a Deus. Amém. Efésios capítulo 4, por gentileza. Logo depois, já está próximo o livro de Efésios. Capítulo 4, por favor, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos pelo Espírito a vos despirdes do lado humano ou do velho homem, que se corrompe com desejos sedutores e enganosos, a serdes renovados no vosso modo de amém. Romanos capítulo 12, volta o texto, Romanos capítulo 12, volta ao livro, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas, para que experimenteis então qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga glórias a Deus. 2 Coríntios, por gentileza, é muito importante. Capítulo 3, versículo 4, isso é específico, enfático e incisivo contra o inimigo da sua mente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5. E é por intermédio de Jesus, ou de Cristo, que temos tamanha confiança em Deus. Não porque possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Não que você tenha direito de alguma coisa, não. Mas a nossa capacidade é controlada por Deus. Ela vem de Deus. Amém? Ageu capítulo 1. Diga glórias a Deus. Versículo 2. Assim diz Deus, o Senhor dos Exércitos: esse povo reclama, murmura, fala insensatamente. Será que não chegou ainda o momento certo ou o tempo para reconstruir um relacionamento comigo? Ou a casa de Deus? Por esse motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo, versículo 5: assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Olha o que está acontecendo na tua vida. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não consegui matar a sede. Vestimos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo a uma bolsa furada. Versículo 7. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado e refleti sobre aquilo que tem feito. Capítulo 2, versículo 6. Pois assim promete Yahvé, o Senhor dos Exércitos: muito em breve farei tremer o espírito e a natureza humana, o céu e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os teus tesouros, e encherei a casa com a glória, assegura o Senhor dos Exércitos. Porquanto toda prata e todo ouro a mim me pertence, afirma o Senhor. Portanto, o esplendor de novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E nesta casa firmarei a minha paz, garante o Senhor. Glórias a Deus. Então pode se assentar, porque chegou a hora. Glórias a Deus. Preste bem atenção que o Espírito Santo vai nos conduzir, tá bom? Observa, por gentileza, no livro de Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 13. Presta atenção e fique bem atento ao Espírito Santo, bem atento, para você não perder nada do que Jesus vai falar, que eu serei claro por causa do horário. Presta atenção. O livro de Romanos capítulo 8
no versículo de número 5, versículo de número 5 e diante, 5, 6, ele diz o seguinte, perdão, no versículo 13, ele diz o seguinte: porque se viverdes de acordo com a natureza humana, ou o modo de pensar humano, certamente acabará arruinado. No entretanto, se pelo Espírito fizer morrer a natureza humana, a natureza do corpo, então pelo Espírito será recompensado. Por quê? O texto diz: porquanto, o estado de bem-aventurança, porque todos aqueles que são do Espírito se comunicam com o Espírito, são guiados pelo Espírito de Deus, por isso são herdeiros de uma promessa. Então observe que existe uma divergência no mundo espiritual. Todas as pessoas que alinham a sua vida sobre o modo de pensar humano, ou reagem emocionalmente às coisas, acabam sempre derrotadas e arruinadas. Mas todas as pessoas que reagem ao modo do Espírito, ou à maneira de pensar espiritualmente, são conduzidos a serem vitoriosos. Bom, há uma exigência de Deus. A exigência de Deus está no versículo 13: se fizerdes morrer o modo de pensar humano, para permitir que o modo de pensar espiritualmente se favoreça. Então eu preciso fazer morrer os atos do corpo, para que do Espírito prevaleça. Então há uma guerra interna. Gálatas capítulo 5, versículo, se não me engano, 17 em diante. O Espírito milita contra a carne. Então existe uma guerra interna entre o modo de pensar humano e o modo de pensar espiritual. Bom, o modo de pensar humano é conduzido à ruína, à desgraça, à derrota. Mas aqueles que matam o seu lado humano e permitem o lado espiritual aflorar, são conduzidos à vitória. Por que a vitória? Porque no versículo 14 diz o Senhor que o Espírito testifica somente aquilo que é do Espírito, ele não testifica aquilo que é da. Aleluia. Então toda pessoa que é acessível a permitir que o lado espiritual conduza a sua vida, essa pessoa vai vencer na vida. Mas toda pessoa que tendencia a deixar o seu lado humano conduzir a tua vida, vai quebrar a cara. Diga glória a Deus. Aleluia. Desculpa, isso é uma sentença espiritual, amém? Vocês notaram isso? Então ninguém na carne vence com Deus. Se você quiser vencer com Deus, você tem que abandonar a carne e entrar no Espírito. Entrar no Espírito. Amém? Bom, Tiago fala no livro de Tiago capítulo 2, amém? Que as ações do Espírito têm que estar ligadas a ti. Então ninguém consegue prevalecer na fé se a fé não for associada às obras, pois a fé sem obras é morta. Então o que é deixar o modo humano e aceitar o modo espiritual? É permitir que o Espírito é mais ou menos assim, que eu diminua e o Senhor cresça. Eu sou pequeno e Deus é. Eu não posso, mas Deus pode todas as. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Diga glórias a Deus. Vamos lá. Aleluia. O que é o modo de pensar espiritual? É se permitir, é você morrer humanamente e permitir Deus tomar o controle da situação. Aleluia. Modo de pensar espiritual é abolir o modo de pensar humano e permitir o modo de pensar espiritual. É você não agir e deixar Deus. É você não controlar e deixar Deus controlar. É você não fazer e deixar Deus fazer. O que é modo espiritual? É dizer para Deus: Senhor, o Senhor pode, eu não posso. O Senhor controla, eu não controlo. Tu tens poder, eu não tenho poder. O Senhor é grande, eu sou pequeno. Modo de pensar espiritual é um estado de sujeição, é se permitir ser conduzido pela paz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: não coloque vossos olhos no mundo físico, coloque vossos olhos no mundo espiritual, porque as coisas do campo físico são temporárias. Romanos capítulo 8, versículo de número 27 diz: certo de que todas as coisas do mundo físico
ocorrem com o intuito de beneficiar aqueles que o Senhor chamou segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Vamos traduzindo, o Senhor está dizendo que os acontecimentos do mundo físico, ainda que sejam negativos, ocorrem com a intenção de beneficiar aqueles que se submeterem à sua vontade. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O que Deus está dizendo para a igreja? Deus está dizendo: coloca a tua vida em mim, coloca a tua vida em mim, deixa eu controlar ela, deixa eu entrar no jogo, deixa eu tomar afronta. Lá para a peleja não é sua, ela é minha. Deixa eu entrar no jogo, deixa eu fazer. Ele está dizendo para algumas pessoas aqui: não tenta me ajudar, eu não preciso da tua ajuda, deixa eu fazer, você apenas segue. Vem para a igreja, hora de madrugada, me adora, deixa o negócio comigo. Eu sou juiz, sou advogado, eu sou médico, eu não preciso do controle humano, quem controla sou eu. Observe então que a Bíblia descreve que o modo de pensar humano ou o modo de pensar espiritual resulta em consequências, um positivamente, o outro negativamente. Aquele que se permite ser conduzido pelo seu próprio intelecto, sobre suas próprias confirmações, tem uma grande tendência a acabar mal. Mas aquele que se permite, em seu modo de pensar, ter a interação da vontade da palavra, do Espírito, será conduzido pelo Espírito. Então a obrigação do fazer não vem sua, vem de Deus. É Deus que assume a responsabilidade do resultado. É Deus que assume a responsabilidade do resultado. É Deus que assume a responsabilidade do resultado. Deus chamou Josué quando estava em frente a Jericó e disse: dá 7 voltas com a arca. E Josué disse: Senhor, mas se eu der 7 voltas com a arca, o que vai acontecer? A responsabilidade é minha. Você dá a volta e deixa o resto comigo. Lá para sábia. Deus chamou Moisés para uma conversa e disse: tira o povo do Egito. E faz o que? Leva para o deserto. Senhor, mas lá tem cobra, lá tem serpente, lá tem bicho feroz, lá tem ele a subdecobanável. O Senhor disse para Moisés: Moisés, você vai lá e tira e deixa o resto comigo. Lá para subdecobanável. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Ele está dizendo: você me honra, o erro é poder subdecobanável. Você me honra, o resto é comigo. Você me exalta, o resto é comigo. Você fica na posição, o resto é comigo. Eu não preciso da tua ajuda, diz o Senhor. Você faz a tua parte, eu faço a minha, diz o Senhor. Você segue a minha palavra, você segue a minha palavra, você segue a minha palavra. Você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Observa a minha palavra, Senhor, e a minha vitória. Esse negócio é comigo. A tua vida é a subdecobanável. Quem vai dar a tua vitória é a minha palavra. Diga glórias a Deus. Observe então que o versículo 16 afirma que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos verdadeiramente herdeiros de Deus. Então o Espírito não testemunha a carne, o Espírito dá testemunho do Espírito. Então quem é o Espírito? É a palavra. Então a quem o Espírito dá testemunho? Quem anda na palavra. Não tem outra vitória. Não existe. Deus não mente. Deus não honra quem está na palavra, quem não está na palavra. Deus não tem vínculo com quem não está na palavra. Deus não garante vitória de quem não anda na palavra. Deus não garante resultado quem não anda na palavra. Não existe outra fonte de origem espiritual que não seja sujeição ao Espírito, andar na palavra. Todos os homens na Bíblia, segundo o modo de operação espiritual entre o Antigo e o Novo Testamento, sofreram essa exigência, permanecerem na palavra para serem vitoriosos. Deus não mudou o modo de operação. Ninguém de Biassup de Cobanara sábia vai desenvolver uma vida de vitória com Deus fora da palavra. A palavra é o caminho, ela é o trilho da vitória. Se alguém objetiva resultado espiritual com Deus, tem que estar na palavra. Fora da palavra você é mais um. Na palavra você é a diferença. Fora da palavra você é mais um religioso, você é mais um crentinho de igreja falastrão, que fala, mas não
vive. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: não sejais os ouvintes, mas sejais os praticantes da palavra, para que não viva uma vida de ilusão. Aleluia. O que Tiago quis dizer? Aleluia. Tiago quis dizer que há muitos cristãos religiosos, conhecem a Deus, conhecem a palavra, mas não vê seus sonhos serem realizados. Porque o princípio que ativa o mundo espiritual, que reporta a herança de Deus, ou faz prevalecer a herança de uma promessa, está baseada na sujeição da palavra. Porque quem garante a vitória é Deus. Então o modo de pensar humano é derrota. O modo de pensar espiritualmente, que é a sujeição do homem à palavra, é vitória. Ninguém perde com Deus. Ninguém que anda com Deus quebra a cara. No livro de Salmo, a profecia diz: ninguém que confiar na minha palavra será humilhado. Ninguém que crê na minha palavra sairá envergonhado. Aleluia. Me perdoe, eu não sei até que ponto você tem fé para isso, mas eu quero dizer que eu acredito nesse mistério. Você da palavra é invencível. Você da palavra tem poder. Você da palavra tem autoridade. Você da palavra, você não precisa ter medo de ninguém. Basta ficar na palavra e você vai ter o Espírito Santo. Observe então que o mundo espiritual, ele resulta no modo de pensar entre a forma carnal e a forma espiritual. Então se define agora dentro do teu coração que o teu modo de pensar influencia nos objetivos que você quer com Deus. Encerrou o assunto. Se o seu modo de pensar não interage com a vontade de Deus ou a sujeição à vontade de Deus, então o seu modo de pensar, infelizmente, não vai lhe conduzir a um sucesso com Deus. Mas se o seu modo de pensar interage com a sujeição do Espírito, a Bíblia Sagrada, eu não sei até que ponto você acredita nela, mas a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo vai te abraçar e ele vai te levar, e não tem barreira que não vai cair, e não tem demônio que não vai cair, e se armar contra você vão cair, e se tentar te parar vão morrer, porque não tem como parar aquele que é o ungido de Deus, não tem como parar o escolhido de Deus, mas você tem que estar na palavra. Observe que no livro de Efésios, capítulo 4, o Espírito Santo afirma de que nós fomos instruídos pelo Espírito a abandonar a forma de raciocinar humanamente da velha criatura, quanto a antiga maneira de viver, fostes instruídos pelo Espírito a vos despires do velho homem, da natureza humana, da natureza carnal, da natureza emocional. Esta natureza que se corrompe, ou seja, é de fácil engano. Por que é de fácil engano? Porque toda pessoa emotiva, para cada 10 decisões, 9 faz burrada. Pessoa conduzida emocionalmente não tem bom senso, prima por emoção, é de fácil engano, é vítima de facilidade maléfica. O diabo tem facilidade em enganar esse tipo de pessoa, porque não trabalha com bom senso, não anda na razão, trabalha puramente por emoção. Esse tipo de gente são marionetes na mão do adversário. Com facilidade o inimigo mantém essas pessoas andando em círculo. Com facilidade ele brinca com a vida dessas pessoas, porque é de fácil joguinho. Mas pessoas espirituais são regidas pelo bom senso, andam baseadas nas escrituras sagradas, andam baseadas na palavra de Deus. O mundo tem uma verdade, mas Deus tem a verdade dele, e a verdade de Deus contrapõe a verdade do mundo. O mundo diz não vai parar, o mundo diz não vai curar, o mundo diz não vai conseguir, mas a verdade de Deus diz tudo posso naquele que me fortalece. A verdade de Deus diz, se você acreditar, eu te levo até lá. A verdade de Deus é uma, a verdade do mundo é outra.
A verdade de Deus é baseada no Espírito, na palavra. Daniel foi informado que seria preso, mas não se perdeu. Por quê? Estava baseado na palavra. Daniel ficou sabendo que ele seria jogado nas covas dos leões. O que ele fez? Se matou? Fugiu? Correu? Não. Ele riu, ele adorou, porque estava baseado na palavra. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei bateu na porta de manhã dizendo: Daniel, você morreu. Ele fala como um homem baseado nas escrituras. Ele diz: por que, meu rei? Se não tenho eu nada contra ti e nem nada contra meu Deus, será que Deus ia me deixar perecer na mão dos meus inimigos? Quando se está na palavra, você está baseado na escritura, e a obrigação do fazer não parte do princípio do seu mérito pessoal, parte do princípio de uma profecia, de uma herança. E Deus diz no livro de Isaías 55: uma vez que a minha palavra vá até você, ela não voltará vazia, mas ela vai se cumprir. Aleluia. Deus não mente. Deus não precisa da opinião humana, Deus não precisa da ajuda humana, Deus não precisa da ajuda do sistema, Deus não precisa das condições do sistema. Deus, quando diz vou fazer, não tem juiz que impeça ele de fazer, não tem delegado que impeça ele de fazer, não tem ciência da medicina que impeça ele de fazer, não tem demônios no mundo espiritual que impeça Deus fazer. Se Deus abrir a boca e diz vou te levar até lá, vou fazer isso, eu quero te dar uma notícia: ninguém pode interromper a vontade de Deus. Agora, para quem o exercício profético valida o poder do Espírito Santo? Para aqueles que estão na palavra. Aqueles cujo modo de pensar atuam ou se desenvolvem pelo plano de evolução espiritual, ou seja, são pessoas regidas pela obediência. Encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Deus não, olha aqui para mim, me perdoe a veracidade, Deus não honra desviado. Não cometa o delito espiritual de Malaquias capítulo 1. O Senhor profundamente é enfático naquele texto, quando ele abre a boca e diz através do profeta Malaquias: diga para o povo, diga o que, Senhor? Diga para eles que eu criei Esaú e Jacó. Jacó eu exaltei, Esaú foi para a perdição. Mas diga ao povo que de Esaú saiu o edomita. Que edomita, Senhor? Aquele povo insensato, que vive dizendo por aí, dizendo: o Senhor é comigo, o Senhor me exalta, o Senhor me honra. E o Senhor disse: fale para ele, Malaquias, que é verdade, até permito que algumas coisas aconteçam, mas logo sopra um vento e jogo em humilhação. O que é edomita, pastor? É o tipo de personalidade cristã que acredita que Deus honra no pecado. Deus diz: eu permito que algumas coisas aconteçam, mas logo sopra um vento e coloco na vergonha. É como andar em círculo, é como ganhar um e perder 10, ganhar um e perder 10, ganhar um e perder 10, ganhar um e perder 10. Passa 10 anos, faz uma retrospectiva da tua vida. Fala: pastor, pelo amor de Deus, você está falando a verdade. Eu ganhei isso, ganhei isso, ganhei isso. E cadê? Onde é que está? Onde é que está, pastor? Não tem nada. É assim. Isso é a personalidade edomita. Ganha, mas logo perde, porque a palavra tem que se cumprir. Deus não ama a injustiça, Deus não tem pacto com profanação, Deus não anda com pecado. Você, aleluia, que está tendo alguns mistérios na vida, acreditando que em algumas áreas você está prevalecendo ou sorrindo, toma cuidado, porque Deus está mandando um recado dizendo: se conserte para que não venha perder, se conserte para que não venha perder, se conserte para que não venha perder, se conserte. Não ande por aí falando ou testemunhando, dizendo do meu nome: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez isso, fez aquilo, porque aqueles que estão à tua volta, quando olham para ti, não veem a minha presença no que
fala, nem no seu comportamento. Então eu não sou um Deus que me permite ser ultrajado e nem constrangido. Uma vez que você me constranja, logo virei sobre ti como ira, e na minha ira vou mostrar que eu sou o Deus da justiça e da verdade. Deus não honra pecado. Deus permite, mas logo cai. Por quê? Porque a profecia não mente. A profecia diz que toda forma de pensamento alinhada à sujeição do Espírito viverá. Se a forma humana de pensamento morrer. Mas se a forma humana de pensamento não morrer, e essa pessoa vivenciar a sua vida segundo as suas práticas, suas convicções, essa pessoa viverá uma derrota de Deus. A profecia tem que se cumprir. Por quê? Porque o Senhor disse em Romanos 8, versículo 16: o Espírito não pode testemunhar a carne. Carne são obras da carne. Gálatas 5, versículo 17 em diante. Obras da carne são essas: imoralidade sexual, facção, dissensão, mentira, engano, fofoca, impurezas, engano. O Espírito não pode testemunhar aquilo que é da carne. O Espírito só testemunha aquilo que é do Espírito. Você não está sacando nos últimos anos? Faz uma análise. Pastor, eu ganho, eu perco. Você acha que o problema está onde? Em Deus? Pastor, eu chego aqui, conquisto uma coisinha aqui, mas logo vem um vento e me tira. O problema está onde? Em Deus? O Espírito Santo diz: o problema está no seu modo de pensar. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz: o Senhor Jesus vos ensinou a respeito de vos despir do modo de pensar humano para o modo de pensar espiritual. Vamos lá, gente. Eu vivo a época da igreja, com todo respeito à minha geração, estou com 47 anos, eu vivo a época da igreja e falo isso contundentemente, sem medo de perder pessoas, porque eu não fiz igreja para as pessoas, eu fiz igreja para honrar o nome de Jesus. Aleluia. Vivemos uma época de uma igreja falida, de uma igreja empobrecida, de uma igreja que não honra Jesus, de uma igreja que não honra princípios, de uma igreja que não ama a obra, de uma igreja, aleluia, que está distante do Espírito Santo. Vivemos uma época de uma igreja que tem Deus como seu funcionário. Vivemos uma época de um Deus que só vamos atrair dele porque precisamos, não pelo que ele é, não pelo que representa. Vivemos uma época de escassez da palavra obediência. Vocês não acreditam o tamanho do câncer que está dentro das igrejas. Você não acredita como Deus está distante. Você não acredita como aquele versículo que Jesus diz: quando eu voltar à terra encontrarei amor nela. Você não acredita como tal amor, chamado obediência, no coração dos cristãos estão se distanciando da casa de Deus, em todos os níveis. O senhor quer que eu faça isso? Tá bom, eu vou ler. Presta atenção, por gentileza. Papai está querendo que eu faça isso, eu vou fazer. Papai diz, livro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Ouçam, por favor. Amados, Judas, irmão de Tiago. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de falar, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos pelo nosso Senhor Jesus. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de engano e falsidade, e essas pessoas são ímpias, parecendo cristãs, adulterando o Evangelho de Jesus Cristo com libertinagem, e negam Cristo, o vosso único soberano Senhor.
Quero, portanto, recordar-vos, embora já sejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Lembra? Contudo, mais tarde Ele destruiu a todos e ninguém viu a terra prometida. Ele tirou do Egito, assim como tirou a gente do mundo, mas muitos não vão entrar. Assim como Ele tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, mas eles não entraram na terra prometida e todos morreram no deserto. Aleluia, porque distorceram a verdade que eles conheceram. O Senhor disse: enquanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm mantido em trevas, presos em correntes eternas para o julgamento do grande dia. São os líderes espirituais que traíram Moisés. De maneira semelhante a esses, como Sodoma e Gomorra, não mudando o seu modo de pensar, e as cidades convizinhas entregaram-se a todo tipo de depravação, sendo sujeito ao castigo do fogo eterno. Ora, esses, dessa mesma forma, como alucinados e consequentes, não apenas contaminam a natureza humana, mas rejeitam toda a autoridade instituída, caluniando os seres escolhidos por Deus. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel argumentava o próprio diabo, mas ele diz que o Senhor te repreenda. Apesar disso, esses tais livianamente difamam tudo o que não consegue compreender e se corrompe de tais atitudes mais simples que aprendam por instinto, como animais irracionais se corrompem, e deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, de Balaão e de Corá. Eram egoístas como Caim, feiticeiros como Balaão e rebeldes como Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões dentro das igrejas, banqueando-se convosco do Espírito Santo, sem o menor pudor. Agem como ministros que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens, água impelida, ventos, são como árvores de folhas de fruto, 2 vezes mortas, arrancadas, são como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, escolhidos por Deus, para as quais estão preparadas a densa treva. Ora, foi quando esses, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente profetizadas pelos apóstolos, os quais alertavam nos últimos tempos: haverá grandes zombadores da fé, que seguirão as suas próprias convicções. Aleluia! É a era que nós estamos vivendo. É a era da destruição de Deus. É a era da ira do Senhor. Se queremos ter o Espírito Santo, precisamos mudar o nosso modo de pensar, abandonar a nossa natureza e aceitar a natureza de Cristo. E aceitar a natureza de Cristo significa aceitar, se submeter à vontade do Espírito, andar conforme a palavra, não segundo as suas próprias concupiscências, não segundo as suas próprias perspectivas de vida, mas se submeter à direção do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo, em Efésios capítulo 4, versículo 22, Jesus vos instruiu a serem despidos da velha criatura e aceitar o quê? O novo modo de raciocínio. Quando a antiga maneira de viver fosse instruída vos espíritos, velho homem, a seres renovados no vosso modo de raciocínio. Está batendo? Está batendo. A mesma diretriz que está em Romanos capítulo 8, versículo 14, é a mesma diretriz que está em Efésios capítulo 4. Se nós não se despirmos do nosso modo de pensar e aceitar o modo de pensar do Espírito, então o Espírito não vai dar testemunho. Será que é por isso que muitos de nós não somos justificados? Será que é por isso que muitos de nós procuramos respostas de Deus na madrugada, mas a resposta nunca chega? Será que é por isso, aleluia, que a gente clama a Deus por uma intervenção divina e ela nunca chega? Será que, aleluia, Deus não nos aceita, não nos recebe, aleluia, diante da perspectiva da nossa própria conduta maléfica, diante da vontade espiritual de Deus, ou seja, agindo conforme eu quero e não conforme Deus quer? Será que é por isso que muitos de nós estamos falidos espiritualmente?
Será que é por isso que alguns de nós não sentimos mais nem a presença do Espírito Santo? Será que não está na hora de repensar isso? Será que não está na hora de fazer uma análise real a respeito do meu relacionamento com Jesus Cristo? Olha aqui para mim, aleluia. Eu tenho algo para te dizer, aleluia. Existe um bem precioso em você, se chama alma, aleluia. Não é o teu carro, não é a tua casa, não é teu emprego, não é a tua grana, não é o teu marido, não é a tua mulher, não é o teu namorado, aleluia. Não é o seu status financeiro, não é o que você parece, não é a sua vaidade, a sua sensualidade. Existe algo dentro de você que é precioso, se chama alma, aleluia. Um dia é só isso que vai sobrar, não vai sobrar mais nada. E eu tenho uma notícia da parte de Deus para te dar. Se isso não acontecer de dentro para fora, se essa mudança não for real, aleluia, talvez nem isso vai sobrar. Existe um sucesso, existe uma ação real de Deus, existe uma promessa real, amém, filha? Uma profecia que diz que nós somos campeões. Em Hebreus capítulo 6, a profecia nos afirma que toda a herança profética concedida ao homem, ela foi promulgada sobre o plano da imutabilidade. Ou seja, para quem não entende o que Deus escreveu, Ele quis dizer: você está debaixo de promessa, e a promessa que eu te dei é imutável. Ninguém pode mudar, ninguém pode roubar, ninguém pode destruir. Ninguém pode bloquear, ninguém pode brecar. Pelo amor do Espírito Santo de Deus, coloca a tua vida na direção de Deus. Você está perdendo, porque a tua bênção depende disso. Deus não trabalha no lado humano, Deus não trabalha com a carne, Deus não trabalha com a emoção, Deus não depende do homem, Deus não depende da economia, Deus não depende do sistema, Deus não depende do que um acha, o que o outro não acha. Deus, quando Ele quer agir, se você estiver na palavra, a palavra vai se cumprir. O Espírito Santo diz para nós, Efésios capítulo 4, você foi instruído a respeito de ser renovado no vosso modo de raciocinar. Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. O Espírito diz: se o seu modo de raciocinar for humano, você será um falido. Mas se o seu modo de pensar, de raciocinar, for submisso ao Espírito, eu vou assumir o papel da sua vitória. Olha o poder disso. Olha o poder disso. Amém, filhinha? Olha o poder disso. Daniel, você vai para a cova e ele quietinho. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: a promessa que eu tenho é a promessa da imutabilidade. Que promessa que é essa, Daniel? É aquela que quando Deus fala, Ele vai cumprir. Então eu não vou ficar preocupado. Quer me jogar na cova, joga. Quer me jogar na fornalha, joga. Quer me jogar onde quiser, joga. Porque o Deus que eu sirvo, Ele vai me tirar. Sabe o que Deus está colocando no meu coração? Qual é a sua fornalha? Qual é a tua cova? Existe uma pressão na tua vida, e essa pressão está tentando alterar as coisas. Existe uma pressão de lá para cá tentando deformar as coisas. Presta atenção aqui, pede a sua bênção por causa do Espírito Santo. Deixa o nosso irmão, que o irmão está com a minha bênção. Olha aqui para mim. Existe uma transição no mundo espiritual. Existe um confronto. Eu não sei qual é a área de confronto sua. Sentimental, material, financeiro, existe.
Existe uma criação, existe algo que está se movendo no seu mundo, tentando impedir sua passagem. Todos eles passaram por isso, amém? Todos eles passaram por isso, todos passaram por isso. Não mudou. Eu poderia perguntar diferente, eu digo, qual é a tua Jericó? O que está barrando a sua passagem? Vamos lá, sai da carne, sai da emoção, sai da pequenez, sai da imaturidade. Vamos lá. A Bíblia fala de pessoas também, né? Você pega Faraó ameaçando Moisés. Quem que é seu oponente? Quem é seu oponente? Quem que está lutando contra a sua bênção? Você quer passar e essa pessoa não deixa. Você quer seguir, essa pessoa não deixa. Aleluia. Ela trama, ela é agressiva, ela se volta contra você, ela te pressiona. Aleluia. Vamos. Quem é o seu oponente? Aleluia. O meu pai está mandando perguntar: quem é o seu oponente? Qual é o faraó da tua vida? Lá para subir de Cobamarábia. Porque se me sabe de Cobamarábia, se Jericó aparecer, tem um Deus. Se o mar aparecer, tem um Deus. Se a cova do leão aparecer, tem um Deus. Lá para subir de Cobamarábia, se a fornalha aparecer, tem um Deus. E se for levantado um faraó na tua vida, também tem um Deus. O Espírito Santo diz que para você passar pelo faraó, para você passar pela fornalha, para você passar pela cova, para você romper Jericó, o detalhe da tua vida é o que você pensa a respeito disso. O seu modo de pensar, ele estabelece um declínio no mundo espiritual. Ele estabelece uma derrota ou uma vitória. Todos aqueles que apareceram, seja Faraó, seja Jericó, seja a fornalha, eles olharam para aquilo e disseram: vou passar, eu vou te derrubar, em nome de Jesus eu vou te derrubar. Tem crente aqui não? Tem crente aqui não? Tem crente aqui? Tem crente aqui? Eu vou te derrubar, eu vou passar. Faraó vai cair, a Jericó maldita vai cair. Você está tentando me bloquear, eu estou dizendo no nome de Jesus, eu vou passar por cima de você e Deus será glorificado. Diga glórias a Deus. Presta atenção aqui. Quando eu li para vocês Ageu capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 7, Deus falava sobre consideração na sua forma refletitiva, ou seja, no seu modo de raciocínio. Por duas vezes Deus apareceu ao povo e apresentou para o povo a qualificação da vida deles, dizendo: vocês não têm dinheiro para nada, nada acontece, não conseguem comer direito, não conseguem comprar roupa, não tem qualidade de vida nenhuma. Não foi isso que Deus apresentou? E Deus apresentou dizendo: só murmura. O que é murmuração? Falar de forma insensata, comportamento emocional. Deus aparece dizendo: larga a mão disso. Versículo 7, reflita. Ação refletida. O que é uma ação refletida? É um pedido a Deus para uma avaliação sobre a sua própria atitude, para alterar o seu modo de pensar. Deus está dizendo: reavalie o que você está fazendo. Tem gente aqui que Deus está dizendo: reavalie o que você está fazendo. Deus está dizendo: faz uma avaliação de quem você é. Faz uma avaliação das suas atitudes, faz uma avaliação de quem você é fora da igreja, faz uma avaliação sua como obreiro, faz uma avaliação sua como homem, faz uma avaliação sua como cidadão, faz uma avaliação sua como pai, faz uma avaliação e chegue à conclusão. Se você chegar à conclusão que você está devendo, corrija. Se você chegar à conclusão que você está fora da posição, corrija. Se você chegar à conclusão que você está em desobediência, corrija. Faz uma avaliação, porque talvez seja por causa da tua avaliação que a tua vida não foi para frente. Ação repetitiva é a alteração do seu modo de raciocínio. Efésios capítulo 4, o que Jesus disse? Vos despir do velho pensamento
para ser renovado no vosso modo de raciocínio. Ação reflexiva é uma avaliação que o ser humano faz para alterar o modo de pensar. Com todo respeito, eu queria mais alguns minutos, mas vai ficar perdendo até quando? Vai ficar nesse joguinho de vida até quando? Vamos lá, gente, vamos lá, vai. Vai ficar nesse joguinho de crentinho até quando? Vai ficar nesse joguinho de vida espiritual falsa até quando? Vai ficar nesse joguinho de aparência, de vamos lá, é só olhar para o seu Facebook. Eu traço a sua personalidade por quem você é no seu Facebook. O que é de Deus não é profano. O que é de Deus é recatado, tem pudor. O que é de Deus tem princípio. Lucas capítulo 6, versículo 27, ele diz: amai vossos inimigos, bendizer quem vos faz mal, orai por aquele que vos persegue. É só olhar o seu Facebook, sempre uma piadinha, sempre querendo atacar alguém, sempre querendo prejudicar alguém, sempre sendo tendencioso para tentar jogar alguma coisa na cara de alguém. Vamos lá, vida crente. O meu pai mandou você bem dizer e não falar mal. Você, vou falar, pai. Você acha que engana quem? Aleluia, aleluia. Você pode parecer o que você é, mas quando Deus sabe, Deus conhece o seu deitar, seu levantar, Deus conhece o seu WhatsApp, Deus conhece o seu Facebook, Deus sabe quem é você. Você pode enganar o mundo, mas ao Espírito Santo você não engana. Será que não é um comportamento tolo, insensato, estúpido, de alguém achar que pode parecer alguém para o mundo, mas não pensar que não engana o Espírito Santo? E justamente a pessoa que você não engana é aquela que está te punindo. É por isso que você só vive na derrota. Antes você pudesse enganar o mundo, e por causa das pessoas você ser abençoado. Aleluia. Não! Que o mundo pense que você não é nada, mas que você faça o Espírito Santo conhecer o seu valor. Que o mundo diga que você não presta, que o mundo diga que a tua família rejeita você, que o planeta cuspe em você, mas que o Espírito Santo olhe para você e diga: verdadeiramente Ele é fiel. O Espírito Santo no livro de Ageu diz: formule uma reflexão sobre quem é você. Agora observa, presta atenção aqui. Ação reflexiva significa exercício sobre uma análise do dano ou prejuízo da ação para a evolução da clareza da própria evolução. O que é fazer uma reflexão? É fazer uma avaliação do prejuízo do dano para exercer uma evolução com clareza. O que Deus quis dizer para eles: ei, analise tua vida. Você quer saber onde é que está isso? Vou te dar uma puxa no mundo espiritual. Isaías 43, versículo 25 e 26. Sou eu, Deus, que perdoa o pecado e afasto, removo consequências. Por isso, se tu acredita que a tua vida não tem a qualidade que você esperaria, pelo menos apresente alguma coisa que me faça mudar. Aleluia. Deus diz: apresente alguma coisa que eu olhe e diga: verdade, dá para mudar. Isso é reflexão. Isso é fazer uma avaliação de quem você é. Avaliação de quê? Do dano. Caramba, eu só perco. Caramba, eu só ando para trás. Minha vida é só derrota. Deus está dizendo para eles: está ou não está? No livro de Ageu, Deus não está dizendo: semeaste, mas não colhe. Não tem dinheiro para comprar roupa e nem comida. O salário de uma bolsa full. Deus, olha aqui para mim, igreja. Deus aponta o problema. Deus diz: faz uma consideração do versículo 5, da qualidade de vida que estão vivendo. Fazendo essa reflexão, em Ageu capítulo 2, o que ele promete? A glória da segunda casa será maior. O que Deus está pedindo para alguém aqui? Vamos lá, gente. Existe um capeta lá fora atrapalhando a tua vida. Existe um demônio na tua casa, dentro da
derrota, existe um espírito atrapalhando o teu negócio, existe demônio lutando contra a tua vida. Enquanto você está brincando com todo o respeito de ser cristão, o mundo espiritual está trabalhando, aleluia. Enquanto nós brincamos de ser crente, o diabo está matando, roubando e destruindo. É só você entrar no Google e procurar saber em São José dos Campos quantos suicídios teve hoje, quantas pessoas mataram hoje, e você vai ver quanto o diabo está trabalhando e a igreja está dormindo. O Espírito Santo baseia que a glória da segunda casa, ela é movida por uma ação refletitiva. A ação refletitiva, ela é uma avaliação do dano, é uma avaliação real sobre a sua vida. Olha aqui para mim. Vai lá, filho. O Espírito Santo está dizendo assim, ó. Para quem não está, eu quero que você compreenda. O Espírito Santo está dizendo assim: o poder para mudar a tua vida está em você. O poder de virar o jogo da tua vida não está em Deus. Em Deus está o poder do fazer. A decisão dele fazer ou não está em você. Não ponha em Deus a obrigação que é sua. Ai, pastor, Deus tem que dar emprego. Ai, pastor, Deus tem que dar um dinheiro. Ai, pastor, Deus tem que abrir a porta. Ah, vou falar. Ai, meu pai, aleluia. Ai, pai, eu quero isso. Ai, o pai aquilo. Meu pai, sabe o que meu pai está falando? Ai, mas tudo é copa lá na sabe. O meu pai está dizendo para de pecar. O meu pai está dizendo para de prostituir. O meu pai está dizendo para dessa pornografia no celular. Para com essa imoralidade. Sabe o que meu pai está dizendo? Para com a fornicação. Sabe o que meu pai está dizendo? Para de mentir. Para de falar mal dos outros. Para de arrumar encrenca. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em paz. Honra a tua mulher. Honra teu marido. Honra teus filhos. O meu pai está dizendo para mim: você pede, mas não faz nada para que eu mude. Dentro do conceito bíblico, dentro da expressão no original, amém, igreja? Amém. Ela estimula duas formas de reconhecimento para que Deus se mova sobre a vida do indivíduo. A primeira, reconhecer a extensão do prejuízo causado pela sua própria ação. Deus estava dizendo para eles: esse povo murmura. O que é murmurar? Falar de forma sem. O que é isso, pastor André? É achar que tem direito de uma coisa que não tem. É reclamar sem direito. Está reclamando do quê? A lei universal do mundo espiritual é: colhe o que planta. A lei universal é clara. A ação de Deus provém de uma conduta. Uma vez que você desenvolva a quebra de uma aliança, vai sofrer penalidades espirituais. Para de pecar, que Deus honra. Ah, vou falar. Presta atenção. Meu pai falou. Tem gente que fica ligado no pecado. Aí ele fica olhando, sentado assim, fica: mas eu não estou em pecado. Não, vou bater. Eu falei isso aí no Facebook, não pelo grupo. A pessoa está com a mente assim: pornografia, adultério, safadeza, sei lá. A pessoa fica pensando no pecadão, né? Não, estou bem, estou com Deus. Aqui, ó, vou falar, meu pai. Está tomando um cacete da vida. Não tem igreja, é nômade. Vou falar do jeito que o meu
meu pai falou, está lá em Apocalipse, eu não lembro se é um 8. A profecia diz: a estes que vivem como cães, saltando de um muro para o outro sem igreja, a estes haverão de ser condenados. Vivem como? Como? Já viu o cachorro na rua? Ele entra de casa em casa, você notou? Olha aqui, eu falei, você não viu na igreja. Eu escrevi no Facebook, não vem, que Deus vai denunciar o seu pecado. A pessoa está pensando em fornicação, está pensando em adultério, está pensando em um monte de coisa. Olha aqui, vamos lá, vamos em outro. Grosseiro dentro de casa com a mulher, ignorante. Toma, besta. Olha aqui, estou bem com Deus, só porque, vou falar, pai. Só porque tem roupa de crente Bíblia. Está pensando que ser crente ir para o céu é comprar uma roupa e botar a Bíblia e ouvir o hino da harpa. Nunca leu na Bíblia que a fé é justificada pelas obras. A fé e as obras andam juntos. Vamos lá, meu irmão, você tem que mudar como esposo, vai melhorar na sua casa, pai. Para com essa carinha de crente. Quando eu era profeta, eu mandava ficar de pé. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, vai ser ruim assim na esquina. E a esposa também, só reclama do esposo, mas não faz nada para ele melhorar. Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Eu avisei, eu coloquei lá, dia dos pais, não veio no culto. Estou brincando, não fiz isso não, tá? Amém, não? É verdade, a pessoa às vezes está pensando num pecadão, e a pessoa, por causa do orgulho, por causa da vaidade, a pessoa tem a mente tão cauterizada pelo pecado, tão cauterizada por essa infâmia espiritual, que a pessoa ela fica olhando um monte de pecado e acha que está de boa com Deus. Desobediente, não honra a casa, não honra a família. Vou falar. Ai, pastor, eu não entendi que minha vida financeira não vai para frente. Mó picareta, não paga ninguém. Enrola todo mundo que compra. Aí vem, pastor, o diabo levantou que é a minha vida. Quem que é o diabo? Pega o espelho, vou estar aqui, filho. O diabo está aqui. As pessoas têm que se afastar de você, caloteiro. Quer dizer, a pessoa não muda o modo de pensar, amém? A pessoa não para fazer uma avaliação dizendo, eu não posso ser essa pessoa. Isso está estragando minha vida. Eu estou perdendo a minha bênção com Deus. Eu estou desonrando as pessoas. Eu tenho que mudar meu comportamento. Por quê? Porque se eu pedir a Deus, Deus me exalta. Porque se eu pedir para Deus, Deus me exalta. Vou falar. Meu pai está aqui na cadeira, eu vou falar, olha aqui para mim. Aleluia, presta atenção aqui, aprenda uma coisa. Aprende a viver, vou falar, pai, eu falo. Aprenda a viver o que Deus tem para você. Não queira ser o que você não é. Vou falar. Se Deus deu torra-torra para você, vai no torra-torra com felicidade. Se Deus deu carne-estefe, vai no carne-estefe. Mas não tenta ser o que você não é. Porque Deus não ama. Deus não olha. Olha aqui para mim. Olha, vou falar. Deus não se estabelece espiritualmente sobre a vida de alguém por causa da marca da roupa, nem pelo endereço que mora. Deus não se estabelece por causa de exaltação. Para de ser ignorante. Tem muita pessoa que Deus está me exaltando. Que é isso? Você nunca viu a passagem dos 10 leprosos? Os 10 foram curados, mas quantos foram salvos? É isso, tem muita gente exaltada por Deus que não vai subir. Tem muita gente que foi curada de câncer, gente que compra carro, gente que se dá bem na vida. Deus tem me honrado, escuta, aleluia. Vai ler a Bíblia, vai ver o tamanho da cilada que você está se metendo. Você está associando a Deus a aventura do sucesso. Você está associando a Deus, aleluia, a alguns êxitos de testemunho, dizendo, olha, Deus está fazendo isso. Escuta, olha aqui para mim. Deus anda com gente que obedece. Deus anda com gente que honra compromisso. Deus anda com gente que tem igreja. Deus anda com gente que tem pastor. Deus anda com gente que obedece doutrina. Deus anda com gente que obedece a palavra. Aleluia, sabe? Não se confunda, porque algumas coisinhas estão acontecendo e você está contando vantagem para os outros, dizendo, Deus está comigo, olha aqui para mim. Ele está mais distante do que você imagina. Às vezes a gente olha para uma pessoa muito exaltada e fala, Deus está ali, grandes obras, e vê um pé de chinelo que não tem nem dentro na boca e acha que Deus não está, engano seu. Às vezes Deus está aquele pequenininho ali que ninguém diz que está, e o bonitão lá que está contando testemunho, contando para todo mundo. O cara que está andando por aí dizendo, Deus está me honrando, Deus está me
me honrando, ela escuta, Deus não está vendo não, já não está faz tempo. Aprende uma coisa com o pastor, vou ensinar para me encerrar, olha aqui para mim. Existem duas disfunções no mundo espiritual. Uma está no livro de 1 João, a outra no Atos. Amém? Existe um espírito inserido por Deus na escolha de Deus no batismo das águas. Esse espírito, no livro de 2 Timóteo, diz que uma vez que Deus deu a você, você não tem controle dele. Deus pode tirar a hora que Ele quer. No livro de Atos existe um espírito chamado espírito do revestimento. É a manifestação dos dons espirituais. Deus diz, te dou, não vou tomar, mas vou cobrar o que você fez dele. Muitas pessoas podem andar na casa de Deus falando em língua estranha, louvando, cantando, pregando, entregando profecia por causa do revestimento, mas Deus já reprovou faz tempo. Vou falar para você parar e pensar na tua vida espiritual. Falar para você parar que dá tempo de corrigir. Olha aqui para mim. Vou falar que meu pai mandou falar, eu vou falar. Olha aqui para mim. Espírito Santo. Portanto, amados, certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada em vida. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, há muitos que tomam a Santa Ceia, uns estão fracos, uns estão enfermos e outros já dormem. Não é dormir de ir para casa, é morte espiritual, morte prematura. Foram mortos em vida, só estão esperando descobrir isso quando partirem. Leia a Bíblia, para que você não venha tomar uma sentença em vida por blasfêmia contra o Espírito Santo. Mude o modo de pensar. Não trate o pecado como uma coisa casual. Ele é algo grave. Ele pode matar você em vida. Não trate a desobediência como um conceito de personalidade. A desobediência é um prejuízo de relacionamento com o Espírito Santo. Uma vez que você chegue a um nível de aborrecimento, Deus pode tomar a decisão de mover o Espírito de você e permitir que você faça coisas em nome dele sem perceber que ele já te rejeitou. Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo, aleluia, Deus. Isso aqui é bom, ó. Isso aqui é um culto do Espírito Santo. Ó, entra temor no coração das pessoas, aleluia. Entra temor no coração das pessoas. Temor é inteligência. O temor é um sentimento de alguém que olha para Deus e fala: Pai, oh Pai, eu quero refletir hoje, eu quero parar com isso, Pai. Eu quero mudar, Pai, eu quero voltar. Eu quero parar de fazer coisa errada, Pai. Eu não quero, Pai, eu quero mudar. Eu não vou mais continuar nesse caminho, Pai. Eu vou parar de agir assim, Pai. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está testificando no coração de algumas pessoas, dizendo: está na hora de parar. Aleluia. Quando é que você vai parar? Aleluia. Quando entrar em óbito. Aleluia. Será que você não leu na Bíblia que os mortos não serão lembrados? Aleluia. E que tudo aquilo que passou se foi. Aleluia. Tudo está marcado em Apocalipse capítulo 20, o dia do julgamento da igreja. Será que você não nota que o seu dia pode ser a qualquer minuto, a qualquer instante? E eu te pergunto diante de Deus: como é que está a tua vida? Você está pronto para esse encontro se ele acontecer nesta noite? Mude o seu modo de pensar hoje. As vitórias que você quer, o dinheiro, a situação, as coisas que você quer de Deus, Ele te prometeu, ninguém vai tomar. Olha aqui para mim, você que está lutando por coisas, você que está lutando para não perder coisas, escuta, olha aqui para mim, ninguém pode perder o que Deus deu. Você só vai perder o que não é seu. Às vezes você está lutando para aquele relacionamento, você está lutando para aquele, quando eu falo relacionamento, eu não casar, está lutando para aquele namoro, está lutando, porque eu quero, Deus está dizendo: eu não quero te dar, isso vai te dar problema, eu não quero te dar, isso vai acabar com a tua vida. Você não entende, hoje você quer isso, mas daqui a 20 anos você vai ver o caos que vai ser isso, ele vai te abandonar, vai acabar com a tua vida. Então não me peça, eu não quero te dar, eu tenho algo melhor para você. Mas a pessoa quer, e Deus está dizendo: ei, entra no controle da minha vida, entra no controle da minha palavra, porque o que eu preparei para você vai trazer paz, vai trazer honra, vai trazer alegria. Sabe o que Deus está
Não se perde o que é seu. Se for, olha aqui para mim, se for seu, vai vir andando com as próprias pernas. Espírito Santo não pode tomar o que Deus não deu, o que Deus deu. Tem gente aqui que Deus está dizendo: controle-se. Você está sobre o governo de Deus. Mude essa maneira de pensar. Mude. Concentre-se em Deus. Deus falou, está falado. Aleluia. Se apertar, fica quieto. Ora, não fica gritando. Não fica correndo atrás de vizinho. Não fica entrando em Facebook para falar besteira. Vai para a madrugada. Se tem alguém que você tem que falar, é Deus. Se tem alguém que você tem que conversar, é com Deus. Lá para Subdecobamápia. Porque o Deus Todo-Poderoso está com a mão sobre a tua cabeça. Está assim, ó, olha aqui, ó. Olha aqui para você que é cristão. Deus está com a mão poderosamente sobre a tua vida, assim, ó. Dizendo assim pro diabo, ó: nele você não toca. A vitória é dele. A vitória é dele. Na hora certa, no tempo apropriado, ela vai acontecer. Deus não erra. Aquilo que ele prometeu tem hora marcada para dar. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Levanta a tua cabeça, se volte para o Senhor, mude o teu modo de pensar e faça tudo conforme a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que você obedeça a santa palavra de Deus. Curva a cabeça que eu vou fazer uma oração. Oração para o meu Pai honrar você. Você que é humilde, você que é simples, você que não vive pelas coisas da terra, você que anda pelas coisas do Espírito, você que renunciou ao mundo para viver Jesus, mas tenha consciência que as demais coisas, ao seu tempo, o Senhor vai fazer acontecer. Você que prima pelas coisas que vêm do céu e rejeita aquilo que vem do mundo. Você que sabe que Deus é que põe as coisas na sua mesa. Você é que sabe que Deus abre a porta. Você é que sabe que Deus paga as suas contas. Você que tem consciência que nada acontece na tua vida ausente do controle de Deus. É com você que eu quero orar. Deus está perdoando os seus pecados. Deus está perdoando suas atitudes. Deus está perdoando os seus comportamentos. Deus está te perdoando. Deus está perdoando. Deus está te perdoando. Perdoando. Deus está te dando perdão. Não é qualquer perdão. Ele está te perdoando. Ele está te dando uma chance. Ele está te dando uma chance de fazer uma análise da sua vida. Ele está te dando uma chance de fazer uma reflexão. Ele está te dando uma chance de você fazer uma avaliação. Uma avaliação dos prejuízos que você teve, dos danos que isso. Ele está pedindo para você fazer uma avaliação, dizendo: não dá para continuar assim. Jesus diz em Efésios 4: eu vos ensinei a vos despir das velhas atitudes e a mudar o vosso modo de pensar. Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver a glória de Deus se não nascer de novo. Ninguém vai poder ver o agir de Deus se isso não acontecer. O homem tem que voltar a amar sua esposa. A esposa tem que voltar a amar seu marido. O perdão tem que acontecer na vida de um casal. O homem tem que voltar a fazer as coisas que agradam a sua esposa. A esposa tem que fazer as coisas que agradam ao seu marido. Os filhos cabem honrar vossos pais com suas ações e atitudes. Ao discípulo cabe obedecer à igreja. Aos membros cabe amar a doutrina. O Senhor deseja que a igreja mude suas ações. O Senhor está dizendo que o modo de pensar garante o sucesso. E se você disser para Deus que não seja eu, mas seja o Senhor, Ele vai tomar a frente desta batalha. Ele vai tomar a frente desta batalha. Ele vai tomar a frente desta batalha. Ele vai tomar a frente desta luta. Ele vai entrar na sua guerra. Ele vai tomar a frente desta peleja. Não,
labraçubidecopanápia. Ainda que o teu pecado tenha constrangido a Deus, Ele está dizendo: eu vou te perdoar, eu quero te perdoar. Eu quero perdoar você, eu quero perdoar sua casa, eu quero perdoar suas ações, eu quero consertar a tua vida, eu quero colocar ela no trilho, eu quero colocar ela em ordem, porque eu estou sedento, diz o Senhor, eu estou sedento, eu quero te dar vitória. Eu não criei filhos para o diabo pisar, eu criei filhos para que o calcanhar dos meus filhos pisasse na cabeça da serpente. Eu não criei filho para andar de cabeça baixa, para isso criei um animal chamado porco, que tem uma junta dura e não consegue olhar para cima. Meus filhos eu criei como águia, eles olham para o alto, pois é de lá que vem o socorro. Lá na subdecopanápia, Deus está quebrando o mundo espiritual nesse exato momento. Deus está destruindo os grilhões, as correntes, Deus está destruindo as âncoras que tem levado você para o fundo. Deus está levantando o humilhado, Deus está levantando o exadiaçubidecopanápia, o envergonhado. Deus está provendo o sobrenatural sobre a vida daqueles que desejam, porque a profecia que eu trago hoje para a igreja, ela é muito simples. A profecia diz: Deus declara ao povo de Deus: refleti sobre o vosso passado, mudai o vosso pensamento e o modo de pensar, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero liberar essa profecia. O teu inimigo vai ser amarrado, o teu afrontador vai ser amarrado, o que se colocou à frente da tua vitória vai cair. Eu profetizo para todos aqueles que querem o conserto de Deus: a glória da segunda casa, a partir de hoje, será maior do que a primeira. Levante a mão, as duas, em nome de Jesus. Meu Pai, se Tu é comigo nessa terra, eu sou menino, sou frágil, sujeito a falhas, mas temente a Deus. Em toda a minha fragilidade, não tenho dificuldade de reconhecer minhas limitações diante de Deus. Porque todo aquele que acha que é grande vive com a cabeça curvada, mas o que é pequeno, Hebreus capítulo 10, versículo 38, não retrocede, levanta a cabeça e vai adiante. Eu profetizo sobre toda a igreja, pois aquele que profetiza edifica a casa do Senhor. Recebe essa no nome de Jesus. Muros estão sendo colocados de pé, barreiras estão sendo destruídas, emboscadas estão sendo desembaraçadas, armações estão sendo jogadas por terra, mentes estão sendo transformadas, famílias destruídas estão sendo colocadas de pé, casamentos que não davam certo começarão a ter a paz do Senhor, filhos que estavam perdidos serão trazidos de volta pelo Espírito Santo, situações financeiras que estavam em humilhação, estavam caídas, Deus vai providenciar os recursos para a vitória. A partir de hoje, a profecia do Senhor emana sobre toda a igreja e sobre todo o corpo e sobre todo o alicerce da leão da tribo de Judá. A glória da segunda